Hoje eu vou ensinar para vocês a forma correta de vocês aplicarem um exercício de ginástica facial próprio para a região da papada. E quem já me segue há muito tempo e vê todos os meus videozinhos, os vídeos curtinhos, vocês talvez já tenham até visto eu ensinando esse exercício, porque eu ensinei, ele foi engraçado, porque eu ensinei dentro do aeroporto. Porque eu falei, é um exercício que você pode fazer de qualquer lugar. Ele pode ser feito de qualquer lugar? Pode, mas vocês vão ver aí que ele é engraçadinho e talvez aí dê um pouquinho de vergonha de fazer em qualquer lugar mesmo. Mas um exercício poderoso aí para a nossa papada, no caso aí para diminuir a papada, né? Melhorar aqui o contorno do nosso rosto, porque vocês vão ver, como os nossos músculos são todos interligados, uma coisa ajuda na outra também. E o ideal é fazer, né? Claro, para o rosto inteiro. Hoje nós vamos segmentar aqui para a papada, mas o ideal é tratar o rostinho todo, vocês vão entender por quê. Tá bom? Então, quando a gente pensa em papada e a gente começa a trabalhar tudo aqui, nós melhoramos até o contorno aqui, ó, da nossa mandíbula, o rosto fica mais bem desenhado, tá? E uma coisa muito importante é que os exercícios de ginástica facial, as massagens, tratamento natural, eles não dão resultado de uma hora para outra, tá? Principalmente os exercícios. Eu gosto muito de comparar com a academia, porque na academia a gente não precisa ir lá e vai lá de novo amanhã, e vai depois, e vai depois. E aí, com o passar do tempo que nós vamos tendo os resultados, não é mesmo? Para o rosto é da mesma forma. Porém, às vezes a gente consegue resultados até mais rápido. Por quê? Porque os músculos do nosso rostinho, eles são músculos menores. Então, a gente consegue trabalhar eles aí e ter resultados até mesmo rápido. As minhas alunas, geralmente, elas têm resultados a partir de 2 semanas, 3 semanas. Com menos de um mês, elas já notam diferença. Então, é maravilhoso. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje, tá? Preparei com muito carinho para vocês. Vamos lá. Por que que aparece essa bendita... Vamos falar bendita, né? Porque não é bom ficar falando coisa ruim, né? Falando palavrão, falando besteira. Então, vamos falar que é a nossa bendita papada, não é? Por que que ela aparece aí? São por 3 causas distintas, tá? A primeira é uma coisa que você já vai conseguir se corrigir agora, que é o quê? Por conta da nossa má postura. Sim, a má postura, ela é ruim não apenas para a nossa coluna, né? Porque a postura ruim, ela deixa a nossa... com o passar do tempo, a gente começa a ter dores, começa a ter algumas complicações aí, né? Então, a má postura, ela influencia na nossa coluna e ela vai acabar influenciando no nosso rosto também. Acredite ou não, meus amores. A má postura, ela influencia no nosso rosto e principalmente para o surgimento ou para aumentar aí, né, a papada. No meu caso, por exemplo, vocês observando aqui, eu não tenho uma papada, né? Não tá aparente, pelo menos, nada aqui, eu cuido direitinho, mas presta atenção. A gente tá com uma postura mais relaxada, mas, né, aqui, ó, a gente geralmente senta assim. Geralmente essas posturas são aquelas posturas que são mais confortáveis, não é mesmo? Que a gente senta lá no sofá, deita assim e ainda fica aqui, ó, no celular, aqui, ó. Olha a papada aparecendo, né? Vocês viram que quando eu tô com a postura boa aqui, ó, com tudo retinho, a coluna mais alinhada. Eu já falei, gente, é coisa de fisioterapeuta ficar falando de postura, né? Ó, aí, olha que diferença quando a gente vai lá e a papada já começa a aparecer, ó. É uma papada postural, gente. Então, se a sua papada for por causa postural, tá muito fácil de resolver, amiga. Já tô trazendo a solução para você agora. É o quê? Você melhorar a sua postura, tá? Ó, se você começar a se policiar e no dia a dia começar a andar com uma postura melhor aqui, com o queixo mais alinhado, com o peito mais aberto, a papada já vai sumir. E mesmo quem já tem as outras formas que eu vou explicar agora, já vai melhorar aí pelo menos uns 40%. A postura influencia muito, gente. E olha só como o nosso rostinho fica mais fechado também, quando a gente tá com uma postura ruim, olhando mais para baixo. Vamos começar aí, em algum momento, pode ser que nós começamos a ter aí dor aqui na cervical. E assim, quando a postura tá ruim, ela não influencia só aqui em cima, ela vai influenciar na coluna inteira, né? Então, assim, a gente ajusta a nossa postura e automaticamente essa papadinha já vai dar
aquela melhorada. Eu falo até que é truque para foto, gente. Quando nós vamos tirar uma fotinho, se você ajustar a postura, ficar mais bonitinha aqui, já vai sumir um pouquinho a papada. Quando você coloca a língua no céu da boca, ó, aí que ela some, gente. Maravilhoso. Então, se esta for a causa principal de aparecer a papadinha em você, eu já trouxe a solução. Ajustou essa postura, a papada já vai ter sumido aí, tá bom? Agora, se for os outros casos aqui, já vai ajudar um pouquinho só de ajustar a postura, tá bom? E o rostinho fica melhor também. Primeira forma de termos papada, a primeira causa, digamos assim, na postura, tá? Então, ajustou aqui, pronto, melhorou a papada. Outras duas causas da papada aparecer são por excesso de gordurinha, né? Aquela gordurinha localizadinha aqui, que fica insistente. Na maioria das vezes ela aparece por conta de aumento do peso, tá? Então, quando você tá um pouquinho acima do peso, você não aumenta o peso só no corpo, geralmente o rostinho também fica mais redondinho e acumula uma gordurinha aqui embaixo do nosso queixo, né? Na parte submentual. O mento é um nome chamado, é um nome para o nosso queixo, tá? Então, a parte submentual abaixo do queixo. E também pode ser por flacidez, aquela flacidez de pele, de músculo, começa a dar aquela. Geralmente é quando fala assim, o rosto começou a dar aquela derretida, aí fica caidinho aqui. Tem gente que chama de. Começa a dar aquela. Como que eles falam? Que é de peru, papo de peru, alguma coisa assim, que fica aquela pelinha caída, né? Então, vamos falar sobre isso. No caso, nesse exercício que eu vou ensinar para vocês, existem vários tipos de exercício para papada, tá? Mas esse específico, vocês vão notar como vai pegar essa região. Eu vou até mostrar para vocês, pegando aqui, como fortalece, tá? Quando nós temos gordura, o que queima a gordura geralmente? Você tem que ir lá fazer atividade física, não é mesmo? Geralmente o exercício aeróbico e tal. Se você está acima do peso, claro que o ideal é você cuidar no contexto geral, se é algo que te incomoda. Porque aí, conforme você vai perdendo peso, automaticamente você já vai começar a perder essa gordurinha aqui também, tá? Mas, às vezes, ela fica ali insistente, né? Aquela localizada mesmo. Então, o exercício, como eu falei, para o corpo ele vai ajudar a queimar gordura, para o rosto também. Então, para esta região em específico, nós vamos aí queimando essa gordurinha, fazendo este exercício que eu vou passar, tá bom? E no caso da flacidez, gente, flacidez de pele é um negócio difícil de controlar, difícil mesmo. Em qualquer região do corpo. Eu trabalho com plástica, então eu vejo muitas pessoas fazem cirurgia plástica justamente para tirar excesso de pele, às vezes do abdômen, do braço, enfim, de N áreas. E a papada aqui e o rosto são regiões que também costumam dar esta quedinha, né? Porque nós vamos tendo perda de produção de colágeno, temos aí várias alterações aí por conta do processo natural de envelhecimento que todos nós sofremos, né? Ou iremos sofrer algum dia. É a única certeza que nós temos na vida, né? Que todo mundo vai envelhecer. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que encarar isso de uma forma positiva. Vamos envelhecer, mas vamos ser felizes, né? Estamos envelhecendo, porque faz parte do ciclo da vida, né? É uma certeza inevitável. Porém, se nós temos formas de ir melhorando isso daí, por que não, né? Então, estamos aqui para isso. Então, conforme vamos tendo aí essas perdas, vai ocorrendo essa queda aí da nossa pele também, que é a flacidez, certo? Então, questão da pele, como eu falei, é difícil, não é? Porém, o que acontece? Conforme a pele, geralmente, ela está anexada no músculo, certo? Se a gente consegue trabalhar a musculatura, então, fortalecendo a musculatura, ela vai ficar mais firme, automaticamente a pele vai vir junto. Então, vai melhorar a questão aqui dessa queda também. Se for uma flacidez muito importante, aquela que, igual eu falei, que fica de peru, que fala, que fica penduradinho, aí só com exercício pode não ser suficiente, tá? Eu gosto de explicar isso direitinho, por quê? Primeiro, para as pessoas não acharem que é milagre o tratamento natural, ele vai ajudar com certeza, mas em casos muito extremos, somente o tratamento natural talvez não seja suficiente, tá bom? Então, no caso da papada, se for aquela flacidez gigante, pode não ser suficiente apenas o exercício, porém, pode ajudar pelo menos um pouco. Já vai ficar um pouco mais firme, tá? Então,
dá diferença também. Então, certo. Então, para o caso da postura, é só ajustar a postura mesmo. No caso da gordurinha ou da flacidez, vou ensinar um exercício para vocês agora, que eu vi que já tinha gente pedindo aí, porque eu sei que eu falo demais, mas é importante. Vocês não acham importante eu fazer essas explicações? É diferente de eu chegar aqui e falar, gente, o exercício da papada é assim, ó. Pronto, tchau, até a próxima. Não, vocês têm que entender primeiro por que é formada essa papada. Existem diferentes causas da papada, qual delas é a sua, né? E aí eu vou ensinar para vocês a fazer o exercício e fazer como? Da forma certa. Por quê? Fazer exercício errado não adianta também. É a mesma coisa de ser na academia por conta, né? Você não é profissional da área e você não passou com nenhum profissional e falar, vou para academia hoje. Pega um pezinho e começa a fazer tudo errado, tudo errado, tudo errado. O que vai acontecer? Primeiro que você vai se machucar, segundo que você não vai ter resultado, né? Então vamos fazer, porém fazer da maneira correta. E eu estou aqui para isso, para auxiliá-los neste momento, tá bom? Só mais um adendo. A gente vai aprender aqui esse exercício para papada, mas o ideal é o quê? Tratar o rosto inteiro. Por quê, gente? Igual, se for o caso da flacidez, principalmente aqui, não vai dar flacidez só na papada, vai dar aqui na bochecha também. Vai adiantar a gente trabalhar só a papada e deixar a bochecha caindo? A gente vai ficar com o rosto sem formato. Por isso que eu falei no início, como é importante a gente cuidar do rosto inteiro. E falando da papada, a gente vai lá, vai diminuir aquela gordurinha, tal, trabalha... Porque tem gente que faz isso. Aprende um exercício só e faz ele pro resto da vida. Não vai dar alguma diferença? Pode até dar, mas não vai ser suficiente. Você tem que dar estímulos diferentes para aquela região, igual na academia. Você vai lá, faz exercício para o bíceps. O outro dia você faz para o bíceps, só que você faz um outro. Outro dia você dá um descanso e assim vai indo, né? Não sou profissional da área para poder falar, mas geralmente é assim que funciona. Para o rosto é igual. Nós temos este que eu vou ensinar para vocês e temos outros também. O ideal é intercalando e tudo mais, né? E trabalhar o restante do rosto. Não vai adiantar a gente trabalhar a papadinha e deixar a bochecha cair também. Nós temos que trabalhar a bochecha, temos que trabalhar aqui ao redor dos lábios, temos que trabalhar até aqui no nariz, nós temos músculos, os olhos, a testa, enfim, tudo, pescoço, né? A gente não pode deixar a papada em dia e o pescoço caído, o colo cheio de ruga. Vamos cuidar de tudo, tá bom? Mas eu tenho que passar um de cada vez, explicando direitinho para você entender o conceito, entender como fazer da forma correta, tá bom? Então, toda live tem muita gente pedindo, faz para testa, faz para isso. Eu vou anotando isso e vou trazendo em outras, mas hoje o foco é papada, tá bom, minhas lindas? Vamos para o exercício, então, Angélica? Pode parar de falar já? Tá bom, vou parar de falar um pouquinho. Não vou, porque eu tenho que explicar. Mas vamos para a parte prática desta aula de hoje. Primeira coisa, nós vamos ajustar a nossa postura. Sim, toda vez eu falo isso. E já me segue, tá acostumado. Vamos fazer massagem? Eu falo, vamos arrumar a postura primeiro. Vamos fazer exercício? Vamos arrumar a postura. Por quê? Primeiro que a gente vai mandar um sinal para o nosso cérebro entender que essa é a postura mais adequada de nós ficarmos, para a gente ficar mais elegante, mais bonitos. No dia a dia, a gente ir lembrando... Passou um carro aqui. Para nós irmos lembrando de que essa é a postura ideal para nós, não é mesmo? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é ajustar essa postura aí. Ajustou a postura. Como a gente vai fazer para saber se a postura está certa? Nós vamos hoje rodar os ombros para trás e para baixo. Faça comigo aí, tá? Ó, fez isso, ó, a postura já ficou mais aberta, né? O peito aberto. A gente já elimina aí uns 30%, 40% da papada, só de arrumar a postura, né? Vamos respirar fundo. Por quê, Angélica? Para oxigenar o cérebro, para a gente se preparar para esse momento, né? E é gostoso a gente respirar fundo também. Então, o momento de fazer o nosso tratamento tem que ser um momento agradável, porque a gente tem que fazer sempre. Então, tem que ser um momento agradável, não é mesmo? Não adianta só ser uma coisa chata, senão a gente vai fazer uma vez, 2 vezes, daqui a pouco a gente não vai fazer mais. Então, ó, respirou fundo, abriu a postura. Vamos usar muito aqui, nós vamos usar a nossa língua, tá? Tem gente que fala assim, nossa, mas a língua vai ficar forte. Vai ficar também, porque a língua, ela tá aqui interligada com a nossa papadinha, né? Com essa região aqui. Então, nós vamos... Muitos dos exercícios para papada, vocês vão notar que a gente usa a língua, né? E neste não é diferente, por isso que eu falei, dá para fazer de qualquer lugar, porque ele é simples, né? Fazendo da forma correta, ele é simples, mas se alguém ver, vai dar uma risadinha aí, tá? Então, a gente ajustou aqui. Nós vamos colocar a língua para fora aqui, ó. Eu vou dar 2 alternativas para vocês, porque tem gente que não consegue fazer o que eu vou fazer agora.
Nós vamos colocar a língua para fora e tentar como se quisesse tocar a língua. Tocar o nariz, tá? Ó. E aí nós vamos passear com a nossa língua fazendo um U de um lado para o outro. Ó, vai ficar dessa seguinte forma. Aprenda antes de fazer, tá bom? Me observa aqui. Ó. Primeira vez que eu fico quieta na live, né? Então, esse é o exercício. Ó, mas eu sei que tem pessoas, eu sei disso porque tem alunas minhas que elas falam, não consigo fazer a língua para cima e para baixo. Normal. Tem gente que não tem esse controle. E totalmente normal, tá? Não é um exercício que nós fazemos usualmente. Então, é treino, tá bom? Tem gente que tem aquela parte de baixo da língua mais presa, então não vai conseguir fazer esse U. Então, se você não conseguir, o que você vai fazer? Você vai simplesmente colocar para fora, mas com essa intenção de jogar para cima. E nós vamos, ó, de um lado para o outro, tá bom? Então, ó, o ideal é jogar a língua aqui para cima, e nós vamos fazendo isso aqui de um lado para o outro. Quem não conseguir vai fazer como? Põe para fora, tendo a intenção de levar para cima, assim, e eu falei para vocês observarem antes de fazer, mas eu tenho certeza que teve gente que já fez, né? E para você que já fez, você sentiu como pega aqui? Bora lá, gente, vamos fazer juntas agora, mesmo quem já fez, que eu sei, eu tenho certeza que teve gente que já fez. Então vamos lá. Vamos respirar fundo, abrir o peito, ficar aqui, ó, com a postura mais ereta, né? Aqui o queixinho mais reto, porque dessa forma nós já vamos eliminar pelo menos uns 30% da papada, tá? Às vezes até mais. Agora nós vamos fazer esse o passeio da língua fazendo o U ou de um lado para o outro, de acordo com a forma que você consegue fazer, tá bom? Não precisa forçar demais. E aí, na hora que nós estivermos fazendo, eu vou fazer assim para vocês encostarem a mão aqui embaixo. Vocês vão notar como força essa região, tá bom? Eu vou contar aqui mentalmente, mas nós vamos fazer 10 vezes. Vai ficar 5 vezes para cada lado, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, ajustou a postura. Respira fundo, amiga. A gente nem fez alongamento hoje, né? Mas, ó, faz aqui para um ladinho e para o outro rapidinho. Ó, ajustou. Coloca a linguinha lá para frente com a intenção de tocar o nariz, para quem conseguir. Quem não conseguir, só faz a intenção mesmo, tá? Ó. Agora eu vou ficar um pouquinho quieta contando aqui mentalmente, tá bom? Todas juntas? A cabeça não mexe, tá? Pôs a língua para dentro, respira fundo. Eu fiz isso aqui porque eu tenho algumas alunas minhas que, como tem dificuldade de fazer, ela fazia assim, ó. A cabecinha junto. Uou, segura aí a cabecinha, tal. Por quê? Porque o exercício, quando a gente faz isso daqui, a gente está fazendo meio com uma cobrinha aqui, e isso vai machucar nossa cervical futuramente. Por isso que é importante fazer certinho. Quem tem dificuldade, no início eu sempre falo, faça de frente pro espelho, que aí você vai se observando, tá bom? Quem sentiu? Quem fez aí? Me conta o que vocês acharam. Foi difícil? Foi fácil? Me conta aí. E aí, gente, vocês notaram como pega aqui, né, na papada? Dá uma boa, uma pegada, né? Vamos fazer de novo, gente? Bora lá pra gente fixar. Ajustou a postura. Respirou fundo. Eu vou contar mentalmente, então eu vou ficar quietinha alguns minutos. Finalmente, né, Angélica? Eu vou parar de falar alguns minutos na live. E aí, nós vamos colocar a língua para fora. Quem conseguir fazer o U, faça o U. Quem não conseguir, faça de um lado para o outro, tá bom? E agora, você vai fazer com o dedinho aqui embaixo. Ó. Você pode fazer com o dedinho ou com a mãozinha aqui. Para você sentir
a musculatura aqui se movimentando, tá bom? Ó, então eu vou colocar a mãozinha assim, ajusta, a cabeça não vai junto, tá? É uma cobrinha, né? A cobrinha aqui é só na língua, não é na cabeça também, não. A cabeça fica retinha aqui. Se observe para não movimentar a cabeça. Vamos lá? Ó, põe a mãozinha para você sentir a papada aqui, ó. Ou o dedinho aqui, ó, também, ó. Respirou fundo, eu perdi as contas, tá? Eu fiquei prestando atenção aqui, falando para vocês colocarem a mãozinha para vocês sentirem, e perdi as contas e acabei fazendo provavelmente mais do que a quantidade que eu ia fazer. Mas não tem problema, tá bom? Me conta, quem colocou a mãozinha aqui sentiu como pega essa região? É muito bom, gente. Esse é um dos meus exercícios favoritos para papada. Primeiro, como eu falei, porque dá para fazer de qualquer lugar, né? Eu faço quando eu tô dirigindo, tô lá dirigindo e tô. Teve um dia, gente, vocês não fazem ideia. Eu tava fazendo exatamente esse exercício, parada no farol. Aí quando eu olhei pro lado, tinha uma pessoa olhando para mim. Imagina o que a pessoa pensou, falou: meu Deus, a menina tá ficando doida, que é isso? Virou uma cobra aí com a língua para fora. Gente, se tem uma coisa que eu amo, são coisas fáceis e eficazes. Então, os exercícios que eu trago para vocês, geralmente são coisas que eu já testei, tá? Não é nada aleatório, não é uma coisa que eu falei, vou ensinar isso aqui. Não, eu testo tudo. Primeiro, para saber se funciona. Segundo, para fazer da forma correta e a partir disso eu começar a ensinar para vocês. Então, por isso que os que eu trago geralmente são os eficazes, porque se for um meio bobinho assim, eu não vou ensinar porque não vai, tem outros melhores, né? Não vai fazer todos os dias. Vamos fazer para o resto do rosto também os outros exercícios. Nós vamos intercalando com os outros. Quanto tempo para rever resultados? Vai depender muito da sua disciplina, se você fizer direitinho, se você fizer, como eu falei, não só esse exercício, mas fazer outros para essa mesma região e também para as outras partes do rosto, porque se a gente não tratar a bochecha, pescoço, tudo vai cair, né? Não adianta tratar só a região. Fazendo tudo direitinho, tendo um cronograma, tudo certinho, em média, de 3 semanas a um mês, 2 semanas a um mês você já vai sentir diferença, tá? Isso eu noto de acordo com o que eu observo com as minhas alunas, tá? Porque elas, eu sei que eu acompanho, então eu sei que elas estão fazendo o cronograma direitinho. Geralmente, em um mês aí, elas já conseguem, com certeza, já sentir alguma diferença, tá bom? Em outras partes do rosto também.